Olá, galera! Vamos aqui a mais uma aula sobre equação exponencial, essa é a nossa aula 5. Nessa aula 5, nós vamos descobrir o que é uma equação exponencial e como resolver uma equação exponencial. Veja que, segundo o texto aí, uma equação exponencial é uma expressão algébrica que possui uma igualdade e pelo menos uma incógnita em um dos seus expoentes. O resumo da ópera é: só é equação exponencial se tiver aí uma letra no expoente, né? Expoente é um número menor que fica em cima da base. Lembre-se lá da potência, né? Então, olha essa situação aí. 4x mais 2 mais... na verdade, 4 elevado a x mais 2 mais 16 elevado a x é igual a 8. O objetivo numa equação exponencial dessa é descobrir o valor de x, né? Como é que a gente resolve? Como é que se faz a resolução de uma equação exponencial? Vamos começar pela resolução de uma bem simplesinha. Essa daí, ó, 3 elevado a x igual a 27. Vamos à resolução dessa equação exponencial aí. Vamos ver que nem é tão difícil. Vamos começar então aí pela resolução dessa aqui, que é bem simples, né? Nós temos aqui 3x igual a 27. 3x igual a 27. O objetivo aí é encontrar quanto vale a incógnita x, que está aí no expoente. Tem aí uma letra x no expoente. O objetivo é descobrir quanto essa incógnita x vale. Quais são os passos a serem utilizados? O primeiro de tudo é lembrar de uma potência, não é? O que significa o número de baixo? O que significa o número que está em cima? Vejam bem, se nós temos embaixo o número 3, esse número 3 é chamado de base. E o número de cima é chamado de expoente. Puxem pela memória, pela lógica mesmo. 3 elevado a que vai dar 27? Bom, professor, se eu me recordo, 3 elevado a 3 dá 27, né? Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 dá exatamente 27, não é isso? Então, um exemplo bem simples como esse, se eu sei que 3 elevado a 3 é o que dá 27, logo, nesse caso, eu sei que x vale 3. Por que x vale 3? Porque 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. Então, nesse caso, o x vale 3. Tá, mas e se fosse um número um pouco maior aqui na frente do igual? Se fosse uma outra base não tão óbvia quanto a 3, eu percebo que tem que ser que o x vale 3, porque é 3 elevado a 3 que dá 27. Seria como eu dizer bem assim, olha, eu tenho aqui 2 elevado a x e aqui na frente 36. 32, aliás. Poxa, quanto será que deve ser? Eu penso, cara, o x vai valer 5. Por que o x vale 5? Porque é óbvio que 2 elevado a 5 é que dá 32, né? Já que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é que dá 32, olha.
1, 2, 3, 4, 5 vezes. Né? 2 vezes 2, contando 5 vezes, vai dar 32. Esse é um princípio da potência, né? É esse mesmo argumento que explica por que x ao quadrado, por exemplo, é igual a 16, é o mesmo argumento que explica por que x é igual à raiz de 16, né? Por que x é igual à raiz de 16? É pelo mesmo princípio, porque raiz de 16 é 4 e é óbvio que 4 elevado a 2 é que dá 16. Bom, mas vamos focar na exponencial. Qual seria existe algum método mais prático para eu descobrir que o valor de x tem que ser 3, que o valor de x tem que ser 3, sem precisar de ficar usando a lógica? Tem. O método melhor é a fatoração. Então vamos olhar ali. Lá em cima nós temos assim, 3 elevado a alguma coisa vai ter que dar 27, certo? Olha o que acontece se nós pegamos o 27 e fatoramos ele. Pega o 27 e fatora o 27. Fatorar 27 é dividir o 27 pelos números primos, né? Os primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, os números indivisíveis, aqueles que só dá para dividir por ele mesmo ou por 1. Então a gente começa sempre a fatoração pelo número 2. Pronto, tu pensa, pô, 2, cara. 27 não divide por 2, professor. O próximo é 3. 27 divide por 3, sim. Se você pegar 27 e dividir por 3, claro que vai dar 9, né? Então 27 dividido por 3, 9. O que eu faço agora? Pega esse 9 e divide ele por 3 outra vez. Claro, vai dar 3. O que eu faço agora, professor? Pega esse 3 e divide ele de novo por 3, porque é possível. E vai dar 1. Olha quantos números 3 apareceu. 1, 2, 3 números 3 que apareceram. E como é que eu escrevo na fatoração quando eu tenho 3 números 3? A base é 3 e repete 3 vezes. Quantos números tivessem escrito ali é o tanto de vezes que eu ia escrever no expoente. Lembra do exemplo anterior lá? Quando eu escrevi assim. Quando eu escrevi 2, escrevi 2 elevado a x. 2 elevado a x é igual a 32. O que eu faço para descobrir qual é o valor de x usando essa técnica da fatoração? Eu pego o 32, vejam bem, e fatoro ele. 32 divide por 2, 16. Divide por 2, 8. Divide por 2, 4. Divide por 2, 2. E divide por 2, 1. É aquela mesma fatoração que a gente usa lá para MMC, lá no 6º ano, 5ª série, né? Olha quantas vezes que se repetem o número 2. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O número 2 repetiu 5 vezes, olha só. Então é 2 elevado à quinta. Logo, 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Por isso que eu sei que nesse caso o x vale 5. Por causa que ele aparece 5 vezes na fatoração do número 32. E é assim que nós respondemos qualquer equação exponencial mais simples, como é o caso dessa daqui.